Então vamos lá, 5 coisas que eu separei, eu vou falando uma por uma, como sempre quando eu trago tópicos assim e dicas, eu só separo eu enumero isso para ficar mais didático, mas não tem ordem de prioridade ou a primeira é mais importante do que a última ou vice-versa, não, tá? Primeira coisa que a gente não pode esperar da criança estudando, entenda-se aqui desde o início da live, já fazer tarefa de casa, assistir a aula pelo notebook ou ir para a escola, qualquer coisa está dentro desse universo estudos, tá? A gente não deve esperar que a criança goste tanto de estudar quanto gosta de videogame, por exemplo. Ai, mas como assim, né? Meu filho no videogame se concentra, passa horas, não vê o tempo passar, e lá ele fica direto, e na hora que é para assistir a videoaula, fica ali na frente do notebook, concentração vai embora, não aguenta, fica irritado, fica com raiva, faz o negócio de qualquer jeito, e aí no videogame ele consegue? Como assim, né? Tem alguma coisa errada. E eu atendo bastante família, e tem muita mãe que me questiona sobre isso, mas como é que pode? Impossível um negócio desse. E aí são vários joguinhos que estão hoje no auge, né? Fortnite, Roblox, Minecraft, e mais vários tantos outros aí. Falei desses porque são os que vieram à cabeça, que eu escuto bastante das crianças, estudantes falando para mim. Mas o que a gente precisa entender é que nunca vai ser tão prazeroso quanto jogar um videogame, jogar um joguinho, o estudo, né? E isso para nossa vida de adulta também é assim. Então, a gente, como adulto, obviamente, né? A coisa mais natural é a gente preferir a diversão do que o trabalho, mesmo fazendo algo que ame muito. Naturalmente, há exceções, mas naturalmente a parte da diversão, do lazer em si sempre vai ser mais gostosa, mais prazerosa, mais legal do que a parte da obrigação. Então começa por aí, pense nisso, pense em você, para a criança da mesma forma. A parte da diversão sempre vai ser mais legal do que a parte do estudo. E aí, falando de videogame em si, eu quis trazer justamente o videogame como essa diversão, porque tem sido cada vez mais corriqueira aí essa dificuldade das mães e das famílias, né? A gente conta com um agravante, por assim dizer, que já até fiz uma outra live esses tempos falando sobre isso, que é a questão da dopamina. Aí existe assim uma descarga no organismo da criança da dopamina, que é um neurotransmissor, um hormônio, e esse reforço neuroquímico é muito grande. A dopamina causa aquela sensação de prazer, de bem-estar e alimenta o ciclo de motivação. Então, quanto mais é liberada, mais o organismo quer aquilo. Até por isso que a gente fala sobre o vício em videogame, né? É possível viciar em videogame? Sim, é possível. Não é para entrar em desespero aí, de repente, achar que a criança está viciada, né? Tá tudo bem, desde que haja tempo para tudo. E desde que a gente não queira que a criança tenha aquela mesma paixão, aquele mesmo entusiasmo que tem no videogame pelos estudos, porque não vai ter, até por uma questão neuroquímica mesmo, falando, né? Essa questão da dopamina, nada no mundo real libera tanta dopamina quanto as telas, as tecnologias, especialmente joguinho, que é tão interativo como esses aí que eu citei. Então você tem a possibilidade da interação social com os amigos, de fazer uma competição, a tecnologia, o jogo em si se adapta muito ao jogador, né? Então a criança coloca ali alguns comandos e não é ela que se adapta àquele jogo, é o jogo que se adapta a ela. E isso a gente não consegue ter numa sala de aula virtual, por exemplo. Por mais tecnológico que seja, por mais ressignificado que esteja toda a questão aí também da educação, por mais que os professores se reinventem, como eu sei e vejo, né? E apesar de todo o esforço e toda a dedicação, nunca vai chegar a ser um conteúdo didático de escola, da apostila, do livro, passado ali pelo notebook, pela aula virtual, tão legal, prazeroso, motivador e sensacional quanto é um joguinho de videogame. Não vai ser, sabe? E aí a gente cai nessa questão desse reforço neuroquímico, né, da dopamina, que provoca toda essa sensação, e é preciso sim a gente equilibrar. Então, eu não costumo sugerir proibição. Quando as mães me perguntam, eu sempre falo que para mim proibir não é o caminho, né? Na minha visão, não. Isso é uma opinião minha, né? Fica claro aí, cada um adapta para a própria realidade. Mas porque na minha visão, quando a gente proíbe, a gente
tira da criança várias possibilidades. Possibilidade dela entender que precisa ter um uso consciente, possibilidade de vocês conversarem sobre o equilíbrio, sobre o tempo de lazer, sobre o tempo de estudos, e nesse tempo de lazer, um tempo destinado para o videogame, então. E aí colocar regras, limites, fazer acordos, combinados. Sempre é muito mais viável ter esse diálogo, ter essa conversa, inserir a criança dentro disso do que simplesmente chegar com uma imposição da proibição, por exemplo, né? Então é muito mais natural o processo de você chegar na criança, conversar com ela, estipular horário para ela conseguir jogar o videogame dela, do que você simplesmente, né, ir para aquele pêndulo que a gente sempre acaba pendendo, ou para um lado ou para outro lado. Então se faz mal, não vai mais jogar. Ou jogou tanto, sabe? Aquela coisa assim, isso para tudo, né? Então a gente tem que cuidar para não ir para esses dois lados assim. Nunca ir para os extremos, sempre tentar enxergar o equilíbrio. Mas então, pense que não resolve você discutir e querer entender como que a criança ali no videogame se dá bem e passa horas e horas a fio na frente e ama aquele negócio e não vai gostar da mesma forma do estudo, porque não vai mesmo, né? Não faz sentido nenhum. Não gosta e não vai gostar. E a gente também, da nossa maneira aqui de adultos, né, adaptando para qualquer tipo de diversão, também seria a mesma coisa. E aí, vale eu fazer um parêntese sobre essa questão do equilíbrio, do lazer e da parte da obrigação, dos estudos, enfim, da gente lembrar, sim, daí dos riscos da questão de tela, da interatividade, do videogame. Já falei sobre isso outras vezes aqui, mas não custa reforçar. Existe sim esse risco justamente por conta da dopamina. E o ócio criativo faz muito bem para a criança. É super importante ela ter um tempo de lazer, de diversão dela, sem nada programado. Simplesmente tempo dela ser criança, né? E se aquele tédio é associado toda vez ao videogame para a criança, ela tá se valendo da criatividade de outra pessoa e não dela. Essa é uma das coisas que o videogame, joguinho, por exemplo, mata, né? Tem um aluno meu que eu atendo, inclusive, 5 anos de idade, eu não lembro se é Fortnite ou Minecraft, confundo. Eu sempre escuto bastante, né, todos eles me falarem sobre o jogo, que é uma coisa importante para eles, mas ele tem 5 anos e eu acho que se tiver algum jogador aqui de plantão ou que entenda, eu acho que é Minecraft. Ele vê o irmão dele jogar e aí, por conta da idade dele, nas minhas sessões de estudo com ele, a gente sempre faz atividades muito lúdicas. Então, de dobradura, né, coisa assim. E nas últimas sessões de estudo, ele pensa só em fazer espada. É Minecraft, que ele até fez, eu assisti lá um vídeo do YouTube com ele, para como fazer a espada do Minecraft. E aí, ele não consegue nem pensar em outra coisa, sabe? Se não for a espada, e a espada parecida com essa do jogo, para ele não tá valendo. Então, já vale trazer esse recado aqui, pra gente sempre ficar atento a essa questão da criatividade, que é uma das coisas que é completamente interrompida, né, transformada, se esse contato é muito intensivo, especialmente na primeira infância. Não que seja, então, pra gente pender para aquele lado da proibição, não precisa ser assim. Existem benefícios nas tecnologias, dá pra gente usar de maneira consciente, de maneira educativa, desde que seja combinado, conversado com a criança, colocado regra. Também não adianta, de repente, você pensar aí que a criança, o filho, a filha, tá até então usando 3 horas de videogame, por exemplo, por dia, e amanhã, porque você vai conversar com ele, vai reduzir para 1 hora, em um único dia. Não, isso tem que ser gradativo, né? Como é para nós também. Então, a primeira coisa é essa. Pense nessa questão do gosto, né? Do prazer, nunca vai ser igual. E pense também nessa coisa do gradativo. Pense em você, na tua vida, né? A gente, como adulto, não consegue agir de determinadas formas, às vezes, que a gente pede para criança. Então, não faz sentido nenhum. É que a gente não se dá conta disso. A gente não se coloca no lugar da criança e também não enxerga que nem para nós não é assim. E aí a gente espera uma coisa da criança completamente ilógica, incoerente, sem sentido mesmo. Segunda coisa que eu quero trazer para vocês é para você não esperar que o seu filho, a sua filha, fique estudando ininterruptamente, ou seja, fique direto, concentrado, prestando atenção e pare de fazer pausa, levantar, qualquer coisa. Tem bastante mãe também que fala pra mim, meu Deus, mas ele tá ali, de repente ele levanta, de repente ele vai pegar água, de repente ele precisa ir no banheiro. Precisa
precisa e deve, né? Se for, por isso de novo, volto na rotina, né? Uma rotininha bem ajustada elimina vários pontos aí que são negativos no nosso dia a dia e que são motivo de frustração, de briga, de raiva, de angústia. Vai só a gente tentar, né? Vai da gente tentar construir essa rotina da melhor maneira possível. Mesmo assim, de novo, a gente está vivendo um momento que não é mais um momento, é mais de um ano, completamente atípico, completamente diferente, completamente cansativo, desgastante, né? A gente não sabe mais o que fazer. Ai, que sufoco, não dá tempo assim Você não consegue ver É muita incerteza, né? A gente vê o amanhã, mas com muita incerteza. E toda essa nossa angústia, por mais que a gente não verbalize para a criança sente o clima da casa, percebe notícia no jornal, percebe o fato dela estar dormindo e acordando todo dia no mesmo lugar, assistindo aula no mesmo lugar, brincando no mesmo lugar, almoçando, jantando, tomando banho, sem sair de casa. Ou mesmo aquelas que estão voltando agora para a escola presencial, tiveram, né, que fazer uma readaptação enorme. Nada é do jeito que estava sendo feito antes, mas a questão é, por conta também disso tudo, mais do que nunca, a criança vai sentir sim necessidade de fazer pausas. E o que é extremamente normal. O nosso cérebro, tanto nosso quanto das crianças, exige um momento de descanso. Se a gente fica em cima do estudo mais de 1 hora, por exemplo, eu sempre recomendo no máximo fazer 1 hora e depois fazer um intervalinho de 5 a 10 minutos, porque se a gente insiste e fica mais, mesmo para nós, na nossa vida profissional, o ideal seria a gente parar a cada hora, fazer 5 minutinhos para ir até o banheiro, tomar uma água, sabe? Fazer qualquer joguinho cognitivo, falar com alguém da família, brincar com um cachorro, qualquer coisa, porque se a gente insiste em ficar direto, o nosso cérebro se desgasta. E aí tem aquela coisa de a criança às vezes estar ali em cima já de um negócio que ela acha chato, né? Tá só vendo, assistindo, fazendo tarefa de casa e não sai dali, tá maçante. O que já é chato fica pior. Então cada vez mais essa criança vai gostar menos de estudar. E a gente tá proibindo as pequenas pausas que ela faz, a gente acha ruim. Não, a criança tem que ser um robô, ficar sentado, parado, encostado na cadeira, prestando atenção ali na aula, anotando tudo, 100% de concentração, de foco. Ou nem a gente consegue fazer isso. E criança precisa de movimento. A criança ela tem uma inteligência corporal muito grande, especialmente na primeira infância. O que é cruel e curioso também no nosso sistema educacional, que na educação infantil, na pré-escola, né? Isso ainda é muito trabalhado, toda essa questão corporal. Criança vai para o 1º ano, entra na primeira série do ensino fundamental, acabou. Sentadinho, a questão de toda a inteligência corporal e necessidade de movimento que ela tem, que é fisiológico dela, e ela aprende, ela precisa se mexer sim, fica restrita à aula de educação física e ao recreio. E é muito ilógico a gente querer que essa criança fique paradinha ali na frente sem se mexer, sem fazer pausa. Isso não rende, não produz, sabe? O cérebro precisa sim dessa pausa. Existem, inclusive, vários estudos que demonstram que a nossa capacidade de prestar atenção, de concentração, tem diminuído a cada ano que passa, por conta das tecnologias e bombardeio de estímulo, de informação, tudo assim, né? É veloz, é para ontem, joguinhos e videogame, tudo isso que a gente tá falando, então cada vez menos a gente consegue parar e se concentrar em alguma coisa, como uma live dessa aqui, né? Tô eu parada, sentada, falando e a voz assim, é difícil parar e prestar atenção e ficar muito tempo, sabe? Aquelas palestras do TED Talks, inclusive, não sei se vocês conhecem, mas vale super a pena, uma palestra mais maravilhosa que a outra, né? Super recheado de conteúdo. A gente está falando ali em no máximo 18 minutos. Por quê? Porque quanto mais objetivo, mais rápido for, melhor vai ser para a gente conseguir internalizar aquele aprendizado, sabe? E aí, de novo, é cruel o nosso modelo de educação? Sim, é cruel, né? Não é culpa dos professores, não é culpa, claro que não. Não é culpa de ninguém, né? É questão da gente precisar repensar todos juntos aí esse modelo educacional. Então, hoje a gente trabalha com o que tem. Se é isso que existe, vamos pelo menos entender, enquanto mães, pais e educadores, que a criança precisa desse intervalo, sabe? Precisa parar, precisa tomar água, precisa ir até o banheiro, precisa levantar, se espreguiçar, precisa, senão o cérebro dela tá ali, ó, dormindo, maçante, não tá absorvendo nada. E aí adianta ficar aqui, ó, só de corpo presente? Quantas vezes, né, a gente vê criança assim na sala de aula física e na sala de aula virtual também, né? Então,
que a gente não seja incoerente para pedir coisas da criança que não são lógicas, não são possíveis, nem para nós, quanto menos para uma criança. Terceiro ponto que eu quero trazer para vocês é a gente não esperar que a criança, que o filho, a filha, vá bem em todas as disciplinas do colégio, vá bem em todas as matérias. Normalmente, e veja, normalmente é uma média, né? Não quer dizer sempre, existem exceções, mas normalmente a criança que vai bem em matemática tende a não ir tão bem assim na parte de idiomas, inglês, português e vice-versa. A criança que vai bem e gosta muito de português tende a não gostar muito da parte mais de raciocínio lógico, da matemática. E isso porque, vou até colocar aqui para vocês, ó, aqui, como que funcionam os nossos hemisférios cerebrais. Isso também faz parte da natureza humana. Então, o nosso hemisfério esquerdo do cérebro, ele é mais voltado para a parte de raciocínio lógico, da matemática, ele é mais realista, detalhista. E o nosso hemisfério direito do cérebro, aí seria o da parte das linguagens, das artes, da educação física, de movimento. Ele é completamente oposto do esquerdo, né? Então, o que o esquerdo tem de lógico, o direito tem de artístico, por assim dizer. Então, parte de português, de linguagem, de idioma seria lado direito e parte de matemática, lado esquerdo, tá? E normalmente, a gente, a criança, todos nós temos um desses hemisférios predominante. Então, é natural que a criança goste mais de determinado tema, de determinado conteúdo, de determinada disciplina do que outro. E só pelo fato dela gostar mais, ela tende também aqui a se dedicar mais, aquele conteúdo é interessante, ela vê significância, o estudo dela tem muito mais foco, sabe? Olha lá, refalando, Betina vai muito bem em português e geografia, agora matemática, Senhor amado, porque é isso. E por que eu falo, Rê, pra gente cuidar nesse sentido, né? Porque tem mãe, às vezes, que traz pra mim, nossa, mas impossível, ele tirou 9 em matemática e português foi com 6, onde já se viu? Tem muito a ver com essa questão de gosto, com essa questão dos hemisférios, com essa questão do prazer por estudar, por essa predominância aí cerebral, né, que naturalmente já faz a criança ir melhor em determinada disciplina e pior em determinada disciplina. Faz parte do processo. Não cabe a nós dizer como assim que tirou uma nota super boa nessa daqui e na outra foi muito mal. A gente também tem, né, gostos assim variados, vai preferir determinado tipo de assunto em detrimento de outro e assim por diante, tá tudo bem. Então, não sofra sem necessidade, achando que o teu filho, a tua filha, se foi muito bem em uma matéria, é impossível você entender como que ele não foi bem na outra matéria, na outra disciplina. Esse pode ser um dos motivos, tá? Quarto ponto que eu quero colocar para vocês, se você está chegando agora, vou repetir rapidamente. Separei 5 coisas, mas obviamente existem várias outras além dessas, né? Mas eu trouxe 5 porque eu tenho escutado bastante as famílias me questionarem, aí eu fui anotando essas coisinhas assim, eu falei, puxa, acho que eu vou juntar tudo e aí eu trago isso para vocês em forma de live, né? Mas 5 coisas que a gente não deveria esperar do filho, da filha estudando. Então, se você tem criança em fase escolar em casa, primeiro, não espere que essa criança goste de estudar tanto quanto gosta de videogame. Segundo, não espere que essa criança estude ininterruptamente, faça mais de 1 hora direto com produtividade. Essa criança precisa parar, precisa levantar, precisa ir ao banheiro, precisa tomar água. Isso faz bem para o cérebro, é necessário. Inclusive, voltando a esse tópico aqui, eu falei sobre 1 hora no máximo, né? Mas é máximo mesmo. Dependendo da idade da criança, quanto mais nova ela é, menos ela consegue sustentar a atenção. E do grau até de ansiedade, né? Especialmente pela pandemia, cada vez mais, infelizmente, a gente tem visto quadros de ansiedade em crianças, esse tempo se reduz. Então, já falei da técnica Pomodoro aqui outras vezes, para fazer 25 minutos bem produtivos, bem trabalhados, bem estudados, depois de 25 minutos, 5 minutos de pausa. Ou se 25 minutos também não é possível, a criança não consegue focar, prestar atenção, reduz, para você ir aumentando isso gradativamente, tá? Então, essa 1 hora seria o máximo de tempo, mas você pode reduzir, pode ser fatiado. E aí, de novo, puxa, não é o que acontece no colégio, não é o que acontece com as aulas.
faz parte desse sistema educacional, então a gente dribla como pode, mas se em casa a gente consegue adaptar dessa maneira, maravilhoso, até para a criança começar a pegar gosto pelos estudos, né? Esse gosto pelos estudos passa por aí também. Terceiro ponto que eu trouxe vá gostar e vá bem em todas as disciplinas, porque ela não vai. E aí eu trouxe a questão dos hemisférios cerebrais, né? Então, lado esquerdo e lado direito, isso tem a ver com essas afinidades também. E o quarto ponto que eu quero trazer para vocês é que você não espere que a criança aprenda só vendo a aula. Nossa, Marcela, mas como assim? Se a criança não for aprender vendo a aula, então como é que ela vai aprender, né? Como assim? A aula não é para aprender? É para aprender. Mas semana passada também eu estava atendendo um aluno e aí o pai dele ainda comentou, ele fechou o computador, acabou a aula, foi fazer um exercício de matemática e era um conteúdo novo. E aí ele sentou para fazer e ele paralisou, assim, ele não conseguiu. Aí ele pediu ajuda pro pai ainda, eu estava atendendo a irmã dele. Pai, você me ajuda nesse aqui que eu não sei, eu não entendi essa matéria. E aí o pai dele falou, numa boa, né? Mas sem perceber. Mas como que você não entendeu? Você acabou de sair da aula, como que você não entendeu? E aí eu vejo quanto a gente é incoerente com as crianças. Não é por assistir a aula e assistir a aula uma vez que aquele conteúdo vai ser internalizado e entendido. Para a aprendizagem real acontecer, precisa de repetição, tanto para a criança quanto para nós. Então, como é que é o processo, né? Na hora que chega uma informação no cérebro, é a recepção dessa informação. Aí o cérebro pensa, opa, onde é que eu vou armazenar isso daqui? Faz uma análise, categoriza aquela informação para daí fazer o armazenamento. E aí esse armazenamento é efetivo de acordo com a saída. O que é essa saída? Vou de novo compartilhar uma tela aqui com vocês da pirâmide de aprendizagem. Já mostrei isso aqui outras vezes, bastante gente até inclusive me pediu depois essa imagem, então estou trazendo de novo para vocês. Quanto mais passivo for o método de aprendizado, menos efetiva vai ser essa aprendizagem, e quanto mais ativo for, melhor vai ser. Ou seja, olhe lá, o topo da pirâmide. Isso aqui foi desenvolvido por um psiquiatra, tá? Então nada é aleatório também. É uma pirâmide que é muito discutida, falado, porque ela tem muito fundamento. Neurociência mesmo, estudando em cima disso, comprova esses fatos todos com uma margem para cima ou para baixo dessas porcentagens, né? Mas 10% da nossa aprendizagem vem da leitura. 20% se a gente escuta, ou seja, a gente conseguiria aprender, nós as crianças, só 20% se fosse só ouvindo. O que a gente faz numa videoaula? Escuta, né? Ouve e escuta, que vai ali para os 50%. 30% só vendo, 50% vendo e escutando, que seria o caso, por exemplo, de uma aula não interativa, não dinâmica, né? E aí a gente pula aqui para a base da pirâmide, que é o método de aprendizado ativo. E olha o quanto essas porcentagens aumentam, né? 70% é conversando, perguntando, repetindo. Ou seja, se a gente quer uma aprendizagem real, a gente precisa pensar nessa coisa ativa mesmo, né? Praticando, ou seja, exercício, atividade, tarefa de casa. Mas por que precisa fazer? Porque só assim vai aprender. Então não é assistindo uma vez uma aula que a criança vai saber aquele conteúdo. A criança precisa fazer o exercício, precisa praticar, precisa ver utilidade naquilo tudo para daí sim a aprendizagem real acontecer. E quando a gente ensina aos outros, né? Existe um ditado que diz que quem ensina aprende 2 vezes. Da onde vem isso? Desses 95% dessa pirâmide de aprendizagem. 95% é absorvido, é de fato entendido, compreendido, aprendido quando a gente ensina outras pessoas. Então, sabendo disso, deixa eu parar de compartilhar aqui. Entenda que o primeiro contato que a criança teve com um determinado conteúdo, como foi o caso dessa família, né? Pela primeira vez ela estava vendo aquele conteúdo novo de matemática. Ela não aprenderia assim, e ela estava prestando atenção na aula. Pode existir o fato também, lógico, né? A criança dispersou, ficou direto, não fez pausa. Tem tudo isso sim, né? Mas tirando essa questão para a gente falar especificamente do fato de a gente se questionar às vezes por que a criança não aprendeu se ela assistiu a videoaula. Pela pirâmide de aprendizagem que a gente viu, pelo fato do nosso cérebro precisar de estímulos variados para aquela até integração ali dos hemisférios cerebrais acontecer, e quanto mais novo for esse conteúdo,
pense que vai ser o primeiro contato ali, né? Algo novo. Então, até essas sinapses no cérebro acontecerem, vai precisar do quê? De escrever, praticar, falar, debater, fazer exercício, para essas conexões cerebrais se fortalecerem, para esse processo se tornar ativo, né? Quanto mais ativo for um processo de ensino, de educação, mais real vai ser a aprendizagem. E aí a gente coloca aqui um ponto de interrogação de novo, né? O que tem sido do nosso ensino à distância? E de novo, coloco só pra gente pensar, que me veio à cabeça aqui agora. A gente, pai, mãe, professor, corpo pedagógico, escola, tá todo mundo pensando, quebrando a cabeça em o que fazer de novo, o que fazer de diferente para essa aprendizagem real acontecer, né? Para esse processo ser dinâmico, para de fato se fazerem valer aí as metodologias ativas que a gente fala tanto. Mas ninguém esperava, foi da noite pro dia e tem sido já um ano inteiro assim, só que aquela interação ali da sala de aula, por exemplo, né, não foi transferida para o online. Enfim, só um parênteses aqui para a gente pensar a respeito disso também. E a quinta coisa que eu quero trazer para vocês, para a gente não esperar desnecessariamente aí se frustrar, né, porque seria uma utopia nossa, é querer que a criança crie o hábito de estudos amanhã, sabe? Se o teu filho não tem o hábito de estudar, e estudar de novo, fazer tarefa de casa, assistir a aula no horário combinado, se concentrar, estudar, seja o que for relacionado à escola, os estudos em si, se essa criança não tem o hábito até então de fazer isso, não vai ser amanhã, não vai ser da noite para o dia, que ela vai implantar esse hábito de 2 horas por dia, não vai ser. Falei 2 horas, mas entenda-se que, então esse é o tempo que meu filho precisa passar estudando? Não, cada caso é um caso, eu nunca passo esse tempo aqui, justamente porque precisa entender o contexto da família, se essa criança estuda em colégio integral e aí já tem aula direta ou não, como que é a questão da agenda dela sobre atividades extracurriculares. Então tudo isso precisa ser analisado, precisa ser colocado em pauta para vocês determinarem em família qual é o tempo que a criança deve passar estudando, fazendo tarefa de casa, fazendo trabalho da escola, além do tempo das aulas, sabe? Seja ela presencial, seja ela virtual. Então esse tempo é muito relativo, né? Ele precisa ser flexível de acordo com a realidade de cada uma das famílias. Então, por isso que eu não passo um número X aqui, não existe isso. Só entenda que você não pode esperar que da noite para o dia esse hábito seja criado. Então, se você você chegou em comum acordo aí, que seja 2 horas por dia, por exemplo, isso vai ser gradativo, porque nada na nossa vida é da noite para o dia. Se a gente vai para uma academia, por exemplo, né, não é por ir uma vez na academia que a gente vai se matar lá de fazer exercício, musculação, que vai sair com o corpo dos sonhos. Não, é uma repetição. Todo dia, todo dia, todo dia. Quer emagrecer? Não é uma única vez cortando chocolate, refrigerante, seja o que for, que vai acordar magro. E também não foi por uma vez fazendo isso que você acordou de repente acima do peso, né? Foi uma sucessão de decisões, de atitudes diárias que levaram você a chegar nisso. Da mesma forma, a criança. Se hoje, por exemplo, teu filho ou tua filha está sofrendo com relação aos estudos, também não foi da noite para o dia que isso aconteceu. Isso também já vinha numa constante. Essa criança possivelmente já não tinha o hábito de estudar, não tinha rotina, não tinha ritmo, não tinha disciplina, autorresponsabilidade, não tinha o costume de chegar da escola e fazer as tarefas de casa, tinha o costume de estudar só na véspera da prova, ou fazer a tarefa um dia antes de entregar, quem sabe até no dia, né? Então não é assim, plim, num passe de mágica que agora tudo vai se consertar, não. E, mais um recado, também não adianta a gente querer jogar tudo em cima da criança agora, né? Você vai começar a ter esse hábito e vai estudar. O nosso ambiente, o que a gente faz é completamente determinante para esse sucesso na vida escolar da criança. Existe um ditado que diz que quer mudar o homem, mude o ambiente. Já ouviu falar disso? Para a criança isso é ainda mais válido. Então, quer que o teu filho crie o hábito de estudos? Ora, não seja incoerente, né? Vamos e convenhamos aqui, não adianta a gente esperar que a criança se concentre, tenha atenção, tenha foco. Se a casa tá uma zona, o lugar tá uma barulheira, tá tudo uma desorganização, ninguém tem horário para dormir, para acordar muito menos, cada dia acorda de um jeito e aí a culpa é da criança?
A culpa não é da criança. Ela mora em um ambiente familiar que faz parte disso tudo, esse contexto todo, determina quem ela vai ser como estudante também, sabe? Então, faz parte desse processo, desse sistema, né? Quer que a criança estude 2 horas por dia, comece gradativamente, com toda essa organização aí do contexto familiar, rotina, concentração, foco, sem distrações, etc, etc, e começa devagarzinho. Então começa colocando 15 minutos no dia, espera 3, 4 dias para se adaptar a isso, daqui a pouco aumenta para 30 minutos, se adapta mais uma semaninha, aumenta para 45 minutos e deixa mais alguns dias assim, chegou em 1 hora e deixa mais um tempo assim, até chegar nesse número em comum aí que vocês determinaram de, por exemplo, 2 horas por dia, sabe? Mas não adianta a gente esperar que de hoje para amanhã o filho, a filha vai ter esse hábito e vai começar a estudar o tempo que a gente deseja que estude, né? Já começa por aí, a gente deseja e não inclui a criança nesse processo todo de decisão. A gente é realmente muito incoerente, sem perceber. Então, eram essas 5 coisas que eu queria trazer para vocês hoje. Fui separando ao longo dos meus atendimentos aí, das recorrências das mamães, e eu sempre tento orientar no sentido de não deixar mais culpa, né? Então, não saia da live assim com peso, por favor, não. Pelo contrário, pra gente trocar ideia, trocar figurinha, trocar informação, sempre para achar o melhor caminho, ouvindo a criança e entendendo que muitas vezes a gente pede coisas dela que não fazem sentido nenhum, porque não fariam nem para nós, né? Que já somos adultos. Então, era mais ou menos isso. Existem, sim, muitas outras coisas que a gente poderia pontuar e apontar aqui, mas, hoje foi até uma live mais curtinha, já usando a questão lá da sustentação de atenção, para a gente não ficar tempo aqui falando. Vou deixar essa live disponível no IGTV até domingo agora, domingo, Dia das Mães, por sinal, né? Dia belíssimo, super especial. Depois disso, eu tiro a live do ar, como eu já combinei aqui com vocês, e aí para você assistir, ver, rever quando você precisar, ela continua disponível para o resto da vida lá no meu canal do YouTube. Se você não se inscreveu, inclusive, clica no link da minha bio aqui do Insta, acabando a live, para você se inscrever, que lá eu sempre publico toda semana, pelo menos um vídeo novo que eu gravo só pro YouTube, exclusivo lá, tá? Então também tem bastante tema relacionado à educação, que eu não tô deixando aqui, que tá sempre lá no YouTube. Espero contar com a tua participação por lá também. Mais uma vez, super obrigada por você me acompanhar novamente aqui na nossa live de quinta-feira. Que seja um bom restinho de quinta, uma sexta-feira abençoada, cheia de saúde, de amor, de alegria e paz para você e para toda a tua família. Fique com Deus, boa noite e até terça-feira que vem, 9h05 da noite, que é quando acontece a nossa live. Beijo!